Correção das atividades da página 48, turma do primeiro ano. Determine o número de prótons, elétrons, nêutrons e o número de massa das seguintes espécies. Letra A. Essa é a questão 16. Letra A. Aí tem lá ferro, 57, 26 mais 2. Olha, nunca esqueça, sempre na parte de baixo eu tenho prótons. Prótons é igual ao número atômico, então é igual a 26. Em cima eu tenho o número de massa, que é representado pela letra A, que equivale a 57. O número de nêutrons. Número de nêutrons é massa menos prótons. Então, é 57 menos 26, que vai ser igual a 31. E o número de elétrons. Olha, já que o número de prótons é 26 e a carga aqui, ó, é um cátion mais 2, quer dizer que eu perco 2 elétrons, então 26 menos 2 vai dar 24. Alternativa B. Na alternativa B, a gente tem o iodo, 131, 53. A mesma coisa, olha, P é igual a Z, então é igual a 53. O número de massa é igual a 131. O número de nêutrons vai ser igual a 131 menos 53, que é igual a 78. E o número de elétrons, ele não é positivo nem negativo, então não é o íon. Então, é o próprio número de prótons, 53. Depois a gente tem o ítrio. O ítrio, na letra C, Y, 90 e aqui 39. Aí eu tenho o número de prótons, e a carga dele aí é mais 3. Ok, então, número de prótons é igual ao número atômico, que é igual a 39. Número de massa vai ser igual a 90. E quem vai ser o número de nêutrons? 90 menos 39, que é igual a 51. E o número de elétrons? Positivo, perde 3, então vai ser igual a 36. Ok, a questão agora 17. A questão 17 diz assim: qual o número atômico e o número de massa de um átomo constituído por... Aí ele deu lá 7 prótons, 8 nêutrons e 7 elétrons. Ele quer saber o número atômico, que é representado pela letra Z, e o número de massa, que é representado pela letra A. O número de prótons é o mesmo número atômico. Então, se P é igual a 7, Z também vai ser igual a 7. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de massa vai ser 7 com mais 8. Então, o número de massa vai ser igual a 15. Ok? Avançando. A questão 18, ele pergunta assim, olha, dentre os átomos, quais pertencem ao mesmo elemento químico? Para pertencer ao mesmo elemento químico, precisa ter o mesmo número de prótons. Então, precisa ter o mesmo número de prótons. Observe, aí ele deu alguns átomos. Ele deu o átomo A, 36, 18, deu o átomo B, 37, 19, deu o átomo C, 40, 18, deu o átomo D,
38 e aqui 20, e D o átomo é 40 e aqui 18. Aí ele pergunta, desses átomos aqui, quem é que tem o mesmo, quem é que tem faz parte do mesmo elemento químico? Então, vai ser o A, o C e o E. Ele pergunta por quê? Porque são isótopos. São isótopos, apresentam o mesmo número de prótons ou apresenta o mesmo número atômico. Ok? A questão agora 19. Olha a questão então agora 19. Aí ele fala assim: os átomos X e T são isótopos. Então, são isótopos, têm o mesmo número de prótons. Os átomos W e T são isóbaros, então tem o mesmo número de massa. E os átomos X e W são isótonos, então tem o mesmo número de nêutrons. Sabendo-se que o átomo X tem 25 prótons, o átomo X tem 25 prótons. Se ele é isótopo de T, então T também vai ter 25 prótons. E X também tem número de massa igual a 52. X tem um número de massa igual a 52. Aí ele quer saber e que o número T, o átomo T, tem 26 nêutrons. O átomo T tem 26 nêutrons. Quer dizer, isso aqui foi dado na questão, não é? Então, vou colocar de preto aqui. O átomo T tem 26 nêutrons. Ele quer saber o número de elétrons do W. Ele quer saber o número de elétrons do W. Ok. Vamos começar aqui, olha. Se aqui eu tenho uma massa 52, tenho um número de prótons 25, 52 menos 25 vai me dar o quê? 27. Então, se esse número de nêutrons aqui é 27, esse número de nêutrons também aqui vai ser 27, porque a questão falou que X e W, eles eram isótonos. Ok, observe outra coisa aqui. No átomo T, se prótons é 25 e nêutrons é 26, próton mais nêutrons é o número de massa. Então, 25 com mais 26 vai ser igual a 51. Se T e W, a questão falou, eles eram isóbaros. Então, se aqui é 51, aqui também vai ser 51. Quem é, então, que vai ser o número de prótons aqui? Vai ser 51 menos quem? Menos 27, que vai dar quanto? 24. Aí, a questão quer saber quantos elétrons ele tem aqui. Então, os elétrons também vai ser o quê? 24, porque ele é um átomo. Ok? Vamos lá. Beleza? Aí a questão 20, ele fala o seguinte: alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas. Ele quer saber qual dessas afirmativas aí são verdadeiras. Átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico e números de massa diferentes. Verdadeiro. O item 2. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons e de nêutrons. Errado. Errado. O item 2 está errado. Seria o número de massa. Ó, o terceiro agora. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o número de elétrons. Errado também. Seria prótons mais nêutrons. Olha o item 4 agora. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Correto, verdadeiro. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, número de massas diferentes e mesmo número de nêutrons. Verdadeiro. Verdadeiro. Ok, a questão 21. Dentre os diversos elementos da tabela periódica, existem aqueles que possuem átomos radiativos e são muito utilizados na medicina, tanto para diagnóstico quanto para tratamento de doenças como o câncer. Em relação a esses átomos, é incorreto afirmar.
Olha, gente, é só olhar lá na tabela periódica lá que você vai encontrar, então, a resposta da questão 21, porque esses valores lá são valores fixos, ok? Então, a resposta da questão 21 é a letra E. Na questão 22, um elemento químico é caracterizado por seu número atômico, claro. Ok? Então, a questão 23, não é? São dadas as espécies químicas, quais têm o mesmo número de elétrons. Pronto, você determina o número de elétrons aí e você vai ver que quem vai ter o mesmo número de elétrons é o 2 e o 3. Então, a letra C. A questão 24. A análise isotópica consiste na determinação das quantidades e variedade de isótopos de um elemento de uma determinada amostra. Considerando isótopos do carbono e todos os nêutrons, pode-se concluir que possui, ok, se são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Resposta da 24, letra D. E a questão 25, outra vez, basta você determinar o número de elétrons de todos os átomos que você vai ter a resposta. E a resposta correta é a letra D de dado. Porque vai dar oxigênio, vai ter 10 elétrons. O sódio, o oxigênio quer dizer menos 2, né? Ganhando os 2. O sódio perdendo 1 vai ter também 10 elétrons. O alumínio perdendo 3 também vão ter 10 elétrons. E aonde eu consegui o valor de prótons, essa referência? Na tabela periódica, ok? Então foi só olhar a tabela periódica aí que a gente teve a resposta.